Vamos lá para a correção do exercício avaliativo. Questão número 1. Ana foi comprar um sapato que custava R$ 125. Como pagou à vista, teve 18% de desconto. Quanto Ana pagou pelo sapato? A primeira coisa, antes da gente resolver a porcentagem, que nós já estudamos em sala de aula, eu tenho que transformar o 18% em um número decimal. Então, 18%, o nome já fala, é 18 por 100. Então, é 18 dividido por 100. Isso dá 0,18. Aí, o 0,18, que é o número decimal, eu vou multiplicar pelo 125, para mim achar quanto é 18% de 125. Então, multiplicando 0,18 por 125, eu tenho R$ 22,50. Então, esse R$ 22,50 é o desconto que ela ganhou. Então, quanto ela vai pagar pelo sapato? Se o sapato custava 125 e ela ganhou R$ 22,50 de desconto, então vamos diminuir. 125 menos R$ 22,50, Ana vai pagar pelo sapato R$ 102,50. Número 2. Pedro comprou um celular que custava R$ 580. Pagou em duas parcelas de R$ 356,70. Qual o percentual de juros que Pedro pagou? Então, aqui eu tenho que calcular o percentual de juros. Mas para mim calcular o percentual de juros, eu tenho que calcular qual é a diferença primeiro do preço que era o celular e do preço que o Pedro pagou. Então, ele pagou em duas parcelas de 356. Então, vamos fazer 356, 356,70 vezes 2, porque são duas parcelas. Isto dá 713,40. Aí, eu vou pegar o 713,40 e vou diminuir do 580, que era o valor real do celular. Isso deu uma diferença de 133,40. Então, essa diferença dos 133,40 é que a gente vai calcular quanto ela vale em porcentagem. Então, o que eu faço? Eu pego 133,40, que é a minha diferença, e vou dividir pelo preço original do celular, que é 580. 133,40 dividido por 580 dá 0,23. 0,23 está em decimal, eu tenho que transformar ele em porcentagem. Então, eu multiplico ele por 100, 0,23 é igual a 23%. Número 3. Luiz tem 436 figurinhas do Campeonato Brasileiro de 2020 que está suspenso por causa do Covid-19. Mas, dessas figurinhas, 28% são repetidas. Qual é a quantidade de figurinhas que Luiz tem que não são repetidas? Então, aqui, primeiro tem que transformar o 28% num número decimal. Então, 28% é igual a 0,28. Aí, eu vou achar quanto é esse 28% das 436 figurinhas. Então, eu vou multiplicar os dois. 0,28 vezes 436, que são 22 figurinhas. Mas aqui o que eu tenho que prestar atenção nesse probleminha é aqui, ó, a pergunta: qual é a quantidade de figurinhas que Luiz tem que não são repetidas? Esse 28% são repetidas, então ele tem 122 figurinhas repetidas. Mas o nosso probleminha está perguntando quantas ele tem que não são repetidas. Então, o que eu vou fazer? Pegar o total de figurinhas e subtrair a quantidade que ele tem repetidas e vou achar que ele tem 314 figurinhas que não são repetidas. Número 4. Quanto é 11% de 648? Aqui eu preciso transformar o 11% no número decimal, que dá 0,11, e depois multiplicar esse 0,11 pelo 648, que vai dar 71,28. Número 5. Meu pai comprou uma TV e pagou a prazo, pois não podia pagar à vista nesse momento. Sabendo que o valor à vista é de 1.570 e que o valor a prazo é 15% maior que o valor à vista, quanto meu pai vai pagar pela TV? Então,
eu tenho um aumento aqui de 15% por ele pagar a prazo. Então, primeiro, transformar o 15% em número decimal. 15% é igual a 0,15. Aí eu vou multiplicar esse 0,15 pelo valor que custava a TV, 1.570. Eu vou achar quanto é 15% de 1.570, que dá R$ 235,50. Então, quanto meu pai vai pagar pela TV? A TV custava 1.570, mas ele vai pagar de juro mais R$ 235,50. Então, meu pai vai pagar R$ 1.805,50. Número 6. Quanto é 2,7% de 90? Primeiro, transforma o 2,7%, que é 2,7 dividido por 100, num número decimal, que vai dar 0,027. Aí eu multiplico esse 0,027 pelo 90, que vai dar 2,43. 7. Roberto ganha por mês de salário 3.800. Por motivo dessa pandemia que está acontecendo no mundo todo, o patrão de Roberto fez um acordo com os funcionários para não precisar demitir nenhum deles, que nesse mês de abril ele pagaria 15% a menos nos salários e que no mês de maio serão 22% a menos do salário dos funcionários. Qual vai ser o salário de Roberto no mês de maio? Aqui, então, eu tenho que prestar atenção, primeira coisa, na hora de eu ler. Porque o Roberto ganha 3.800. No mês de abril, ele vai ganhar 15% a menos. No mês de maio, ele vai ganhar 22% a menos. Agora, a pergunta, qual vai ser o salário de Roberto no mês de maio? Então, eu só quero saber o mês de maio. Então, eu vou trabalhar com o 22%. Primeiro, eu vou transformar ele em decimal. 22% é igual a 0,22. Depois, eu vou multiplicar esse 0,22 pelo 3.800, que é o salário dele, que vai dar 836. Como é um desconto, como ele vai ganhar a menos, então eu tenho que pegar o salário dele, 3.800, e diminuir dessa porcentagem, 836. Então, no mês de maio, Roberto vai ganhar R$ 2.964. 8. Se eu paguei 1.280 por uma geladeira a prazo, e sei que se fosse à vista seria R$ 1.000, qual foi o percentual de juros que paguei nessa geladeira? Primeiro, vou ver a diferença do valor a prazo com o valor à vista. Então, 1.280 menos 1.000 é igual a 280. Agora, eu vou pegar o 280, que é a diferença, e vou dividir pelo valor à vista, pelo R$ 1.000. 280 dividido por 1.000, 0,28. Então, 0,28 é decimal. Para mim transformar em porcentagem, 28%. Isso aí, galerinha, espero ter ajudado